Falar a respeito de um tema muito interessante, que é a depressão nos idosos. A gente sabe que esse quadro acaba afetando muitas pessoas por todo o planeta, por todo o mundo, mas e os nossos velhinhos? Será que eles também têm depressão? É o que a gente vai entender agora com a doutora Francisca Skoralik, médica geriatra do Instituto Reage, sempre presente às quartas-feiras aqui no hashtag CBN. Doutora Francisca, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Um Tudo prazer ótimo. tê-la conosco aqui na CBN Prazer novamente. É todo meu. Pois é, o quadro depressivo, né? Esse é um assunto bem delicado, por isso que a gente sempre traz os especialistas para falar a respeito do assunto. Sim. Depressão é uma situação que acaba acometendo muitos brasileiros, muitas pessoas pelo mundo. E os nossos velhinhos e os idosos? Como funciona exatamente a depressão nos idosos? Qual é a incidência? E qual é o tipo de tratamento para os nossos velhinhos não sofrerem com esse mal que foi considerado, né, no século passado, o mal do século, né? Exatamente, é bem isso mesmo, Bruno. A depressão é muito prevalente em toda a população, Sim. como você disse, e no idoso também, até mais, né? A gente sabe que é uma faixa etária que, para além dos problemas genéticos, né, próprios da depressão, é uma faixa etária que muitas vezes tem perdas, né? Não Sim. só perdas de tipo viuvez, mas também aposentadoria muitas vezes não desejada, ou a perda de uma redução salarial, ou a própria questão de dirigir. Além do mais, né, a gente sabe que a depressão tem uma relação com alterações biológicas, alterações psíquicas. E o idoso, ele tem maior prevalência de problemas médicos, né, como hipertensão, a diabetes, o AVC, o Parkinson. E esses problemas por si só alteram os transmissores cerebrais que geram a depressão. Então, o idoso, comparado à população, né, adulta, enquanto a população adulta, quase 12% da população, que são mais de 300 milhões de habitantes do planeta Terra com depressão, gente, né? O idoso tem 2 vezes mais que a população geral. Então, de 12% na população adulta, tem estudos que mostram, dependendo do local onde foi feito esse estudo, como, por exemplo, a instituição de longa permanência, que pode ter uma prevalência de até 50% nos idosos. Então, por esses motivos, né, de doenças associadas, porque o próprio envelhecimento, como a gente vem falando, né, já altera algumas estruturas do corpo, igual cabelo branco e ruga, também diminui o tamanho do cérebro, o número de neurônios e também, novamente, interfere nessa produção dos neurotransmissores, que são os nossos antidepressivos naturais, né? Então, a gente, quando fala em depressão, que eu acho que é uma mensagem, assim, que vale a pena a gente conversar aqui hoje, tirar a dúvida de quem possa ter, é uma doença que a gente não escolhe. Assim como a gente não escolhe diabetes, a gente não escolhe câncer, a gente não escolhe demência, a gente não escolhe depressão. A depressão é uma doença grave, super prevalente, mais prevalente no idoso por questões de ter mais doenças, do envelhecimento do cérebro, e a gente precisa de abordar como doença, né? Essa alteração esses antidepressivos naturais, que são os neurotransmissores, eles têm as particularidades dele e com isso trazem sintomas que caracterizam a depressão. Então, esses neurotransmissores, os mais comuns são a serotonina, que é muito falada, a noradrenalina e a dopamina. Então, com essa desregulação, ocorre pensamento ruim, falta de motivação, falta de alegria, alteração do apetite, diminuição da libido, alteração do sono, falta de energia, e isso é um transtorno depressivo, né? Então, o idoso, infelizmente, além de ser mais prevalente nessa faixa etária, uma particularidade do idoso é que, muitas vezes, eles vêm à consulta com queixas que não são tão típicas. Então, ele vem com cansaço, fadiga, sensação de inutilidade, porque já não está prestando para muita coisa, queixas de dor. Parece que eu estou mais dolorido, que eu estou mais com dificuldade de fazer as coisas, que eu estou desatento, que eu estou esquecido. Então, nesse momento, se você não se atenta de que
isso também pode estar passando por transtorno do humor, você não faz o diagnóstico e aí acaba que ele entra na estatística que é muito falada, é que apesar de depressão ser comum, ser grave, mais de quase 50% dos idosos que têm depressão não têm diagnóstico. Uhum. Então, eles não recebem o tratamento, né? O que é preocupante, é um número alto, né? É um número doutora? alto. Então, é muito comum a depressão no idoso vir de forma que a gente chama atípica. Uhum. Então, para isso, a gente precisa de ter um olhar bem cuidadoso, né? De entender que muitas vezes essas queixas que a gente chama de, muitas vezes, aquele idoso que só reclama, toda vez é uma dor nova, o tempo todo é queixoso, é poliqueixas. Uhum. Isso pode ser um sinal de transtorno do humor, né? De depressão, né? Que é, pela Organização Mundial de Saúde, é uma das principais causas de incapacidade, né? Ou seja, a pessoa deixa de fazer as coisas do dia a dia, a pessoa deixa de curtir a família, muitas vezes de usar os remédios porque já acha que é a hora mesmo, tem pensamentos ruins e muitas vezes pensamentos suicidas, né? Dentre os transtornos mentais, a depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Você traz um ponto bem importante, né? A depressão ela pode ser causada por várias condições, né? Às vezes a aposentadoria compulsória, né? Quando o idoso não quer se aposentar, mas aí é mais difícil também encontrar oportunidades, né, no mercado de trabalho, daí ele se vê obrigado a ficar em casa, né, com a aposentadoria. A questão de ficar viúvo ou viúva, né, perder o companheiro de muitos e muitos anos, ou às vezes essa condição ela pode aparecer mesmo sem ter acontecido nada de muito grave, assim, né, doutora? Com certeza, eu tinha o meu chefe da geriatria, ele falava, às vezes o sujeito está ali no auge da carreira, com o carrão na garagem, bem falando assim do ponto de vista de não ter dificuldades. Uma conta bancária ok. Uma conta bancária ok, uma família linda e está no fundo do poço, né? Existem causas genéticas, que é a história familiar, a própria história pessoal. Se eu já tive uma depressão no passado, eu tenho mais risco de ter o segundo episódio. As causas biológicas, né, que são essas de ter doenças que aumentam o risco de depressão, como AVC, dor crônica, Parkinson, demência. As causas psíquicas, né, o estresse, por exemplo, o Covid, né, que muita gente entrou num estresse muito grande. A própria liberação de cortisol altera a noradrenalina, que começa a desregular a produção desses antidepressivos naturais e a pessoa entra em depressão. Agora, essa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente fica pensando, né, nesse momento muito grave e o tanto que isso vai demorar a melhorar, né? O tanto que essa tragédia não é só momentânea, né? Infelizmente, quando a gente vai ler, a gente vê que a coisa vai demorar um pouco ainda para solucionar, né? Voltar ao normal, vamos dizer assim. Sim. Penso tanto que esse estresse desse tempo inteiro dessa população, né? O tanto que vai desregular tudo isso e o risco de aumentar realmente a depressão na população que vive tudo isso, né? A gente está falando, doutora, de bens materiais que às vezes demoraram uma vida toda para serem construídos, né? Ou então até a perda de um familiar, né? Tem muita gente perdendo a vida nessa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente pode acompanhar que os idosos são muito gratos quando são resgatados, né? Mas quando a água baixar, tem uma nova vida a ser seguida, né? E isso pode desencadear vários casos, conforme você disse aqui para o ouvinte da CBN Joinville. Doutora Francisca Scoralic, por gentileza, dá para a gente concluir que a depressão ela é um pouco diferente, ela tem as suas particularidades quando se trata dos idosos, doutora? Sim, né? Então, além do idoso ter essas queixas que muitas vezes, porque o diagnóstico é clínico, né? Não existe um exame que eu vou dosar ou que eu vou tirar um raio-x, uma ressonância e vai estar escrito depressão. Você tem que sentar com esse indivíduo, entender o que é a doença. Existem alguns, tem um manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM, atualmente quinta edição, DSM-5. Tem outros instrumentos que a gente pode utilizar na consulta clínica e chegar no diagnóstico, mas esses manuais não contemplam essas questões do idoso. Sim. Então, a gente tem que ficar atento. Então, isso é uma particularidade, a dificuldade do diagnóstico. A segunda particularidade é que a gente muitas vezes, por essas questões todas que ocorrem no envelhecimento, das perdas e coisa e tal, a gente fica, mas também, veja bem, viúva, mas também
perdeu a direção do carro, as pessoas valorizam, né, muitas vezes tudo isso. E uma outra questão que é importante é que o tratamento da depressão no idoso leva mais tempo para a gente ver uma resposta, né? Já que esse cérebro tem essas questões do envelhecimento, já produz esse neurotransmissor de forma mais lenta, com menos quantidade. Quando a gente começa o tratamento medicamentoso, é necessário que a gente aguarde um tempo maior para observar uma resposta, mas existe cura, né? A depressão tem cura. Tem o tratamento com a medicação, mas também tem o tratamento que a gente associa muitas vezes, né? Depende do grau, da gravidade desse problema, né? Que pode ser leve, moderado ou grave. Muitas vezes até uma psicoterapia, uma mudança ali da rotina, um envolvimento mais familiar, pode até ser que resolva. Mas quando é uma depressão mais grave, que é indicativo de fato, né? A maior parte das vezes de um remédio ou associar outras coisas, né? Eu acho que lá na clínica tem a questão da estimulação transmagnética, que também ajuda, tem a psicoterapia, que ajuda muito, e tem outras coisas num caso mais grave, né? Apesar do preconceito, até a eletroconvulsoterapia ainda é feita hoje com bastante eficácia em casos muito graves. Ou seja, dá para a gente afirmar, então, que nos idosos o tratamento é um pouco diferente nas pessoas que já não estão na melhor idade, doutora? Não diferente, mas tem essa particularidade de ter mais uma demora na resolução. E também outra coisa que a gente percebe no dia a dia é que muitas vezes a pessoa não usa uma dose adequada da medicação. Ah, idoso, então vou dar uma dose menorzinha. Não, o idoso ele também tem cura. Então, se você der um remédio e ele melhorou só um pouco, você pode empenhar, pode aumentar a dose, pode, enfim, pensar em outras estratégias, porque ele também tem a chance de cura. Perfeito. Agora são 3h19, 3h19 para você ligado aqui na CBN Joinville. Estamos recebendo o pessoal do Instituto Reage, a doutora Francisca Skoralik, médica geriatra, falando sobre depressão nos idosos, aqui no hashtag CBN desta quarta-feira. Doutora, você falou, eu queria que você ampliasse um pouco mais a respeito do assunto do diagnóstico, né? Como você disse, não tem um exame de sangue que você possa coletar ali uma amostra ou um exame de urina que vá detectar que tal pessoa está com depressão. Sim. É um trabalho muito minucioso para se chegar a esse diagnóstico, né, doutora? Sim, né? Então o diagnóstico da depressão unipolar, que é a depressão que nós estamos falando, pelos critérios, né, da definição aí do DSM-5, você precisa de ter tristeza, uma alteração do humor e uma anedonia, uma falta de prazer para atividades que você tinha antes, durante no mínimo 2 semanas, a maior parte do dia, todos os dias dessas últimas 2 semanas. Além disso, uma alteração do sono, ou do apetite, ou da motivação, ou do libido, associado a esses 2 anteriores. Então, isso é o critério de definir o diagnóstico de depressão no adulto e também no idoso. Porém, se você ficar só esperando isso no idoso, você vai comer bola, porque ele vem com tristeza, uma falta de motivação, mas o filho pediu para não sair de casa, ele já delegou a conta para alguém, e aí ele está sentindo dor no joelho, ele está sentindo cansaço, aí você meio que se perde ali e pode errar e não dar o diagnóstico de depressão. Então, no idoso, a gente usa alguns outros instrumentos para tentar cercar esses sintomas atípicos, né, desses sintomas que não são tão clássicos como do jovem, e a gente usa outros instrumentos que também ajudam no diagnóstico, como a escala de depressão geriátrica, e tem vários instrumentos que, se o profissional conhecer, ajuda muito. Então, o diagnóstico é clínico. Doutora Francisca, quando a depressão ela se dá por conta de algum abalo emocional, como a perda do seu companheiro que passou 40, 50 anos juntos, é mais difícil o tratamento, é mais difícil a conversa, o bate-papo com esse idoso e fazer ele entender que a vida segue e que com um medicamento ou outro, ou um tratamento ou outro, ele pode ter uma vida normal mesmo com a perda do seu companheiro ou companheira?
Acho que aí tem outra coisa também que a gente sempre tem que abordar, que é o luto, né, Sim. Bruno? Então, às vezes a pessoa, não existe assim, depois de 3 semanas já não é luto mais. Não existe isso. Cada um vai Não lidar tem um de número uma exato ali, né? não tem uma conta exata, né? Uhum. Mas não é fácil, né? Porque muitas sim. vezes, além da falta, tem a rotina toda que tinha a dois, né? O apoio emocional. Mas ainda assim, né? Se a gente definir que esse indivíduo deprimiu, né? Após uma viuvez, já tinha outros fatores e acabou deprimindo, tem que oferecer tratamento. Muitas vezes, então, envolver outros familiares, a psicoterapia, né? A gente tem como somar diversas coisas para diversas intervenções, né, para poder ajudar esse indivíduo. Quando você fala em envolver outros familiares, seria os filhos estarem mais próximos, os netos, seria por esse lado, né? Tentar introduzir grupos que ele possa participar, atividade física, até a própria alimentação. Tem alguns nutricionistas falando em dieta né? Como é que eles chamam? Uma sub da nutrição, tipo neuronutrição, que ajuda nessa produção dos neurotransmissores. Então, tem uma rede ali que você pode aumentar o suporte, né, desse indivíduo. Quando a gente fala em atividade física, claro, ninguém aqui está pedindo para os idosos saírem correr 5 quilômetros, né, num ritmo acelerado, porque pode ser que tenha uma complicação. Mas aquela caminhadinha diária ali, uns 800 metros, 1 quilômetro e pouco, esse tipo de situação, esse tipo de atividade, auxilia na prevenção também, doutora? Com certeza, com certeza. Então, a princípio, não existe uma contraindicação absoluta, né, para todo mundo. Não é uma coisa geral de fazer atividade física, muito pelo contrário. Sim. A gente, pondo na balança, a gente vai ter muito mais benefício em prescrever uma atividade física do que, claro, que tem as questões muito particulares, né? Mas a atividade física ajuda, né? Já é provado cientificamente, né, que a atividade física ajuda no tratamento da depressão. Bacana. Doutora Francisca Scoralic, médica geriatra do Instituto Reage, presente aqui na CBN Joinville. Uma última dúvida para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, doutora. São muitos casos de idosos com depressão lá no Reage? É uma clínica de referência, né, para saúde do idoso, né? A gente é muito procurado já quando eu fui ali, acabei que não consegui resolver, né? Quando tem muitos problemas associados. E é nesse paciente que a gente sabe que a prevalência é alta, né? Perfeito. Então, a gente lida muito, né, com idosos deprimidos, mas felizmente com muito sucesso de tratamento. Claro, com profissionais fantásticos como vocês do Reage, que sempre estão conosco esse aqui na conhecimento CBN. do envelhecimento faz uma diferença, né? Sem dúvida. Dessas particularidades. Ser especialista no assunto, né? E se aprofundar cada vez mais. Se aprofundar cada vez mais. Doutora Francisca, muito obrigado pela sua presença, Bruno, aqui na CBN. Muito obrigada. Agradecemos também a Vicky, social media do Reage, que sempre coloca os videozinhos lá no Instagram do Reage. Doutor Gustavo gosta de um videozinho, né, Vicky? Doutor Gustavo gosta de uma rede social. Um abraço, viu, doutora? Obrigada, Bruno, pela simpatia de sempre. Imagina, querida. Agora são 3 horas.